Olá, pessoal! Cá estamos nós hoje pela terceira vez tentando fazer essa live, mas não tá muito fácil. Então vamos esperar aqui para ver se a Lilian entra, que é a minha xará lá de Belo Horizonte. Que já está chegando, entrando. Que legal, vamos ver lá. Já aceitei, Lilian. Vê aí se você consegue entrar. Já estamos, já estamos, já estamos. Olá, Deu tudo certo. bem? Finalmente. Finalmente, Lília, seja muito bem-vinda. Mas antes Obrigada. da gente começar, eu já vou dar um recadinho aqui. A internet mundial hoje não está jogando no nosso time, tá? Então pode ser que tenha algum problema ou que caia. Se começar a complicar muito, a gente vai postergar essa live para um outro dia, tá bom? Combinado. Maravilha. Então, hoje nós vamos falar a respeito de emagrecimento e bem-estar. Essa live de hoje, na realidade, é em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, né? E o tema principal atualmente da mulher é o empoderamento. Verdade. E uma coisa que eu vejo como muito importante é o empoderamento nosso em relação ao nosso próprio corpo. E o emagrecimento, ou seja, a sensação de bem-estar com o próprio corpo, tem muito a ver com isso, né? Então, foi mais ou menos essa ideia que eu tive para a gente fazer essa live, falar a respeito disso e, quem sabe, esclarecer algum ponto que alguém tenha, sei lá, alguma dúvida, e depois a gente abre para umas perguntas, tá? Vamos fazer isso? Vamos. Tá. Você já estava ouvindo a outra live que a gente não conseguiu chegar ao fim também. Você sabe mais ou menos Sim. do que eu falo, mas o que eu faço, mas eu vou me apresentar aqui rapidinho. Eu trabalho com emagrecimento, entre outras coisas. Eu moro aqui na Alemanha há 33 anos e trabalho há 12 anos como coach de PNL. Trabalho com reprogramação mental para emagrecimento. Quando eu falo isso, o povo assusta e fala, mas Lília, isso funciona mesmo? Reprogramação mental? Eu falo, gente, o nome já fala. A gente só reprograma uma coisa que já foi programada. E se a gente está acima do peso e não quer isso, então alguma coisa foi programada errada, né? Então, é essa a ideia, o guarda-chuva que sombreia todo esse nosso método aqui. Quando eu, logo que eu cheguei aqui na Alemanha, eu já pesava, não me lembro quanto, sei lá, quase uns 70 quilos, mas eu cheguei a pesar mais de 85. Com 85 foi a última vez que eu subi na balança. E aí depois, claro que eu estava super insatisfeita com isso, já tinha feito várias dietas para tentar emagrecer, mas como sempre, antes mesmo de chegar a esse exagero, né, de mais de 85, eu já tinha tentado várias dietas, como todas as outras pessoas que querem emagrecer também. Dieta da sopa, dieta de Beverly Hills, ficar sem comer, remédio, todas aquelas coisas também. Aí um dia aconteceu uma coisa bem interessante na minha vida, foi um insight assim, deu uma virada de chave e eu emagreci muito. Em prazo de semanas, meses no máximo, sei lá, uns 2 meses, eu emagreci quase 40 quilos. Não, muita coisa, né? Hoje eu acho que não, né? Aquela época ficou todo mundo meio. Eu sei, hoje eu sei como é que funciona, então eu sei que a hora que você pega o caminho, a coisa deslancha, né? O importante é a Sim. gente pegar esse caminho. E aí, quando eu fui. Eu me lembro que, claro, eu emagreci bastante, você falou agora, né? Nossa, muita coisa. O pessoal começou aquela época até falar: nossa, você tá doente, o que que tá acontecendo? Perder muito peso assim, nesse espaço de tempo. Aí eu comecei a falar: ah, tá, deixa eu controlar um pouquinho, né? Controlei e fiquei no meu peso, que uns 58 mais ou menos, é o que eu peso até hoje. Tanto que eu me gabo, né? Faço uma propaganda de ainda usar o meu vestido de prenda aqui da Alemanha. Você sabe o que é isso, vestido de prenda? Não, Não, né? não. Pensei mesmo. O pessoal do Sul é que conhece. É aquela roupa bávara, aquele vestido típico de Oktoberfest, sabe?
vestidinho de Bárbara, então. É o meu vestido de Bárbara que eu uso há mais de 30 anos. É o mesmo vestido, né? Então, assim, não emagreci, não engordei mais, não emagreci mais, fiquei naquele peso. E depois de alguns anos, depois que eu acabei a faculdade de comunicação aqui, comecei a pesquisar um pouco a respeito de uma técnica que o meu professor tinha comentado na faculdade, que era PNL. Eu comecei a pesquisar e me dei de cara com o Richard Bandler, né, que é o criador da técnica. E aí eu fiz todos os cursos com ele, o Practitioner, o Master e mais um monte de coisa. E nesse entremeio eu conheci o Paul McKenna, que trabalhava com ele nessa época. Acho que até eles fazem hoje algumas coisas juntas, junto, mas naquela época eles faziam tudo junto, né? O Paul e o Richard, eles davam o curso juntos. Só que o Paul tinha tipo um apêndice, ele fazia um programa especial que deu origem àquele livro dele, né? Eu Posso Te Fazer Emagrecer. E eu assisti esse curso dele lá em Londres também, né? Fiz o curso, tava falei, emagrecer, que interessante. E a hora que eu vi o que ele falava, que eu ouvi tudo aquilo, eu falei, gente, é exatamente o que aconteceu comigo. E você comentou comigo, né, que você já leu o livro dele também. Então, Sim, tem muito a ver com a gente entender determinados conceitos que a gente nem pensa, né, quando fala em emagrecimento. E principalmente, que é o cunho principal desse trabalho, é reconhecer, entender e saber como lidar com a fome emocional. exatamente. E aí eu já vou começar a colocar assim, né, a ideia geral do que eu faço aqui é exatamente o contrário do que a grande maioria das pessoas postula, né? Do que a indústria da perda do peso postula, que é que a gente tem que fazer dieta e tem que fazer exercício físico para emagrecer, e é exatamente o contrário. Porque se dietas dessem resultado, se exercício físico desse resultado mesmo, o mundo inteiro já estaria magrinho, porque dieta é o que não falta, né? Com Aliás, certeza. cada dia mais, e eu costumo até brincar, se a gente colocasse cada receita de dieta que tem numa folha de papel sulfite e grudasse uma na outra, dava para dar volta no mundo, né? De tanta que tem. E cada vez vem mais, e cada vez mais programas de nutricionistas e tudo mais. E, de alguma maneira, esse trabalho é contraprodutivo porque cada dia mais pessoas ficam obesas no mundo. Atualmente, 52% da população mundial é extremamente obesa. Então, alguma coisa está errada nisso, né? Sim. Mas aí a gente entra naquele que a gente estava até conversando, né, a última vez, naquela ideia, naquele conceito das crenças, né? Você segue as suas crenças, e se elas são falsas, então ela vai por um determinado caminho. Mas isso rapidinho, só para dar um apanhado geral a respeito do que eu faço. Agora fala um pouquinho de você, do seu trabalho aí. Então, eu trabalho também com a programação neurolinguística, né? Trabalho com a psicanálise e com a psicopedagogia. Eu comecei trabalhando só com a psicopedagogia, e aí, como eu tinha muito contato com as mães dos meus pacientes, eu acabei vendo nelas a necessidade também de serem ouvidas, né? De estarem satisfeitas, de estarem estressadas, de estarem lidando com alguns conflitos. E muitas vezes elas pegavam a sessão dos filhos para poder conversar comigo também. E aí, então, que eu parti para a psicanálise, né? E comecei a buscar mais conhecimento que eu pudesse ajudar também. E aí comecei a atender principalmente mulheres, né? Foi aí o meu interesse no seu trabalho também, para poder ajudar essas mulheres, que hoje eu atendo um bom número de mulheres, e em algumas delas a questão do peso, né, é algo que também traz insatisfação, que a gente chega na questão da autoestima, né, que a pessoa não está satisfeita, e aí também esbarra no relacionamento conjugal, porque ela não está tranquila, ela não está à vontade com o marido, porque ela não está satisfeita com o peso. Então, isso acaba trazendo uma outra série de conflitos, de angústias, por causa dessa questão de estar bem com ela mesma, de estar bem com o corpo, né, principalmente.
E então foi por aí assim que eu comecei meus atendimentos, né? Eu tenho um consultório aqui em Belo Horizonte e atendo hoje, continuo atendendo as crianças na psicopedagogia, mas também atendendo as mulheres com as ferramentas da PNL, da psicanálise, da hipnose clínica também. E eu Uhum. achei engraçado nesse universo aí que eu comecei a conhecer com você, exatamente o que você falou, é o contrário de tudo que a gente já aprendeu. E eu acho que isso que é o mais surpreendente de tudo isso, e o que eu acho que vai causar mais surpresa, assim, para todo mundo nessa live, é imaginar que tudo que a gente fez até agora, que não deu resultado, né, e que feito de uma outra forma completamente diferente e completamente mais fácil e aceitável e confortável, né? Porque é simples e é fácil se a gente comparar com dietas de restrição aí que as pessoas ficam horas, né, sem comer ou comendo alimentos que não gostam. Então é algo assim sensacional, é fantástico. Eu acreditei muito, sabe? Porque eu parto por essa linha também de que a gente tem que estar bem, tem que estar satisfeito, mas eu creio que há formas melhores de se fazer isso, né? E foi o que eu aprendi também com o livro ontem. Uhum. É bem interessante, só que eu, modéstia à parte, sem modéstia nenhuma, eu acho que eu melhorei muito no meu trabalho, né, no meu curso, eu acho que eu melhorei muito o trabalho e o método do Paul, porque eu fui Uhum. adaptando ao dia a dia das minhas clientes. Então, assim, São anos, né, de experiência, né? são anos de experiência, então, assim, claro que eu absorvi tudo aquilo, e aí na prática eu cheguei tão apaixonada por aquilo, e, gente, é aquilo, se ele lá do outro lado sabe exatamente o que aconteceu comigo, então isso é lei. Aí eu chegava e contava, olha assim, assim, assada. Ah, mas não. E eu? Aí eu fui vendo que eu fui desenvolvendo um método de acordo com a necessidade de me adaptando, né? Adaptando o método para cada pessoa. Porque como ele fala mesmo no livro, né, fica uma coisa muito clara, as crenças são as responsáveis pelos nossos atos, né? E se a pessoa, se a cliente no momento ela tem a crença de que ela precisa fazer isso ou aquilo, por exemplo, é uma crença muito comum e aliás errada, não, na hora do jantar tá todo mundo junto na mesa e a gente come a mesma comida. Então eu preciso comer aquilo, Lília, eu não quero, mas eu preciso comer aquilo. E quando você fala quando você coloca isso em xeque, né, e fala, mas você não precisa, não, mas eu tenho, é a única hora. Elas, né, a crença faz com que elas apelem para aquele lado. Não, mas é a única hora que a família inteira está sentada na mesa. É o único horário que a gente tem como família. Gente, o sentimento de família é uma coisa, que está no prato é outra completamente diferente. É E a, verdade. e a melhor prova que isso é uma crença falsa é que se uma criança tivesse uma intolerância à lactose, você não ia fazer nada com creme de leite. Você ia respeitar aquela intolerância da criança. E mesmo assim ela faz parte da sua família, mesmo assim ela ia estar na mesa, e mesmo assim você ia curtir aquele momento em família. Não é só porque uma pessoa tem uma intolerância ou tem que receber uma outra comida que você vai colocar, vai começar a questionar a situação de família e aquele momento tão legal de estar todo mundo junto, né? Então, tanto como você respeita uma criança ou uma pessoa que precisa de um cuidado especial, você tem que se respeitar também, né? Mas isso aí é só mais um daqueles sabotadores, né? Que a gente costuma falar para colocar a culpa em algum outro, né? Em alguma outra pessoa, terceirizar a responsabilidade aquelas coisas que a gente faz de errado, pelos erros que a gente comete, né? Mas Eu tenho uma experiência assim muito real com tudo isso, conta. que a gente tem famílias, né, no interior e tal, e no interior, principalmente, tem aquela crença de que você tem que comer tudo, né, que você não pode deixar nada no prato. E aí, uma vez, quando criança, a gente foi numa família aí, amigos dos meus pais e tal, e nós sentamos à mesa e tudo, e eu era muito pequena, então, assim, eu coloquei um tanto de comida sem mais ou menos ter muita
né, muita certeza do que eu ia, mas com muitas coisas eu acabei talvez colocando um pouco mais. E aí eu me lembro que quando no final eu deixei um pouco de comida no prato, meu pai ficou assim meio constrangido. E aí ele fez uma brincadeira na hora, olha, ela deixou um pouco e tal. Ele levou na brincadeira, mas aquilo de certa forma trouxe um constrangimento. E eu percebi que durante anos nunca mais eu deixava comida no prato, até que eu percebi que eu fazia isso que estava relacionado a isso. Naquele momento criou-se uma crença limitante, né? E aí veio essa questão de que eu tinha que comer tudo, eu nunca poderia deixar. E só quando eu tive consciência disso e que eu me permiti, né? E hoje eu consigo tranquilamente, se eu não quiser comer tudo, ou se eu estiver no restaurante, ou se eu estiver na casa de alguém, mas por algum motivo eu não quiser comer tudo, hoje eu consigo com tranquilidade fazer isso, mas precisou dessa tomada de consciência. Mas, então, exatamente, a senha é tomada de consciência. Posso pegar carona nesse seu exemplo para deixar uma coisa Claro. bem clara para você entender como é que a gente trabalha aqui? A gente trabalha desvendando os mistérios das crenças para a gente entender como que elas engessam a gente. Você falou que aí no interior as pessoas, as crianças foram acostumadas a comer tudo que está no prato. Sim. Então, infelizmente, eu tenho que te informar que você está errada. Não é só no interior, é no país inteiro, é no mundo inteiro. Aqui na Alemanha, então, país onde eu moro há 34 anos, é muito pior, entendeu? Eles educam as crianças, o pai fica do lado, não tem que comer tudo, tudo até o limpar o prato, né? Para eles acho que pro, sei lá, essas ideias, essas caronas idiotas que a gente pega e sem saber exatamente o que está fazendo. A sua mãe, o seu pai, no caso, né? Os pais, as mães, educam os filhos dessa maneira. Eu também fui educada do mesmo jeito, tá? A minha mãe é mineira, por acaso, então tem muito daquilo. De Arabari. E tem que fazer e não sei o quê, e comida e não sei o que lá. Mas, se fosse assim, presta atenção. Se a gente comesse tudo que está no prato, porque os nossos pais disseram para a gente fazer isso, então automaticamente a gente teria que fazer tudo o que os nossos pais disseram. Né? Nós fazemos? Não, não vou entrar em detalhes, né? Não sacaneie a sua irmã, não bata no seu irmão, não faça isso, não fica até mais tarde, e outras coisinhas mais. Então, parece, olha como a crença é traiçoeira, parece que isso é uma desculpa, assim, legal. Não, olha, culpa não é minha, foram os meus pais, foi a minha educação. Mas isso a gente está terceirizando a culpa, que na realidade não é, né? Hoje a realidade é outra, né, Lilian? Mas na época que eu era criança ainda, mocinha, tinha aquele negócio, nada de sexo antes do casamento. Mas Sim. só que ninguém fazia isso. E os pais pregavam exatamente como eles pregavam, como a tudo que está no prato. Então, assim, a gente tem sim essa capacidade de discernimento, tá? Então, é muito fácil. Aliás, eu pego carona nessa ideia toda aqui para dizer que eu sou fã de casamento arranjado. Eu acho que os pais deveriam arrumar os parceiros dos filhos. Sério? Sério, sabe por quê? Porque eu queria colocar a culpa na minha mãe também por não ter dado certo. Entendeu? Então, assim, é muito simples. Olha, se a minha mãe tivesse arrumado meu casamento, então, tá, então é culpa dela, tá? Se a minha mãe Verdade. falou para comer tudo, então é muito fácil. Você percebe como é fácil a gente terceirizar a responsabilidade achando que tá fazendo a coisa certa? Sim, sem dúvida. Então, Mas tem a coisa também do que é inconsciente, né? Tem coisas que são inconscientes. totalmente inconsciente. Não, isso tudo é inconsciente. Mas isso faz parte do processo de crescimento. Não só no emagrecimento, como qualquer outro processo, você tem que passar de um nível de consciência para o outro, tá? Exato. E o trabalho com a PNL é justamente isso. É trazer você de um nível de consciência onde você não vê o que está fazendo, aonde mesmo você está pecando e se prejudicando, passar para um outro, mais ou menos, a gente fala, né? Passar por nível de consciência, mas na realidade você abre o seu espectro, né? Exato. Então, isso é agora assim, é só um pequeno exemplo do que acontece, do tipo de crença que acaba engessando a gente e levando para o caminho errado, né? E tem gente
Não é só você, não. Eu era assim também e a maioria das pessoas acredita piamente que não. Imagina, eu não vou jogar comida fora. Em outros lugares as pessoas morrem de fome e eu jogar comida Sim, fora. Olha a lógica da coisa. Quem que vai lucrar com isso se você ficar gordo? Ninguém. Entendeu? Ou você engordando, ou a comida indo para o lixo, isso não vai para uma outra pessoa. Se tivesse um jeito de bimar, né? Fazer. Então aparece essa comida que eu não vou comer. Aparecer na mesa de alguém que precisa, que passa fome, maravilha, né? Só que olha como as crenças. É louco falar isso, né? Porque sim, se você ficar cada vez mais obesa, se você ficar cada vez mais obeso, ninguém vai lucrar com isso. Então, o processo de fazer a coisa certa começa bem antes. Pensar o que, que realmente. E isso aí seria uma educação positiva, né? Quanto que eu preciso colocar no prato, e aí eu coloco realmente só o que eu quero e como aquilo e o que eu vou precisar. Para a gente já ter uma. Se você erra isso quando é criança, é uma coisa, né? Agora, os adultos que colocam, sei lá, que repetem o prato 3 vezes, mas aí também, né? Não tem nem como colocar mais a culpa nos pais, né? não Mas é? olha, então, e é muito traiçoeiro isso, que a gente acha ainda que primeiro que está fazendo a coisa certa, porque nós somos educados assim, e segundo, Sim, que você não tem responsabilidade por aquilo, que é uma outra instância que está tomando essa decisão por você, né? Então, sim, são esses trabalhos, principalmente o trabalho de crenças, que ajuda a gente a ver por uma outra perspectiva toda a problemática, né, todo esse problema, e tomar outras decisões que ajudem a gente mudar os nossos conceitos e finalmente o nosso paradigma, né, na cabeça. sim, só essas coisas que. Oi. Só essas coisas que você diz já muda muito uma forma de pensamento. Psicológico. E a gente tem que entender muito bem até que ponto isso influencia de uma maneira, como você falou mesmo, inconsciente, né? Sim. Então, Até porque a PNL traz isso, né? Que parte das nossas reações, vamos dizer assim, dos nossos comportamentos, estão ligados com o inconsciente, né? Uma claro, pequena parte é consciente, né? Mas aí vem a questão de quando você toma consciência, você tem condições de fazer a escolha. exatamente, é o que eu falo. Antes do curso, você não tinha culpa. Agora, depois do curso que você sabe tudo, você tem a responsabilidade de fazer a coisa certa. E tem como também, né? Porque Exatamente. a gente estuda os gatilhos e como é que funciona. A gente começa a detectar os momentos onde você perde as estribeiras, onde o estranho que te habita começa a tomar as decisões por você. A gente fala muito a respeito de piloto automático, aprende a detectar os pilotos, né, para saber como é que você vai lidar com eles, né? Porque até então é bem engraçado, né? Parece uma grande incógnita. Eu engordo e não sei por quê, gente. Né? Só tem, tem até uma história que, se não fosse triste, seria muito interessante. Eu tive uma cliente que ela falou assim: Thalia, eu vou fazer esse curso agora, eu vou trabalhar com você, porque é a minha última esperança. Há 17 anos eu tento emagrecer e não consigo. Já fiz de tudo e eu tenho certeza que não é o excesso de comida, não é por causa de comida. Eu me regro, eu como super pouco, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, bom, tudo bem, vamos, né? Vamos tentar. E o dia que a gente bateu esse papo, né, a primeira vez, inclusive, ela deixou isso bem claro e a gente marcou para uma semana depois, ela não apareceu, me pediu desculpas, falou que depois entrava em contato comigo. E acho que 2 semanas depois ela entrou em contato e falou assim: Olha, infelizmente eu tô com um problema particular. Eu me separei do meu marido aquele dia mesmo, né? Que a gente conversou. A minha vida tá de cabeça para baixo. Não tenho condição de continuar nada agora. Mas uma coisa positiva tem. Desde então já emagreci 10 quilos. Olha Então, só. por aí a gente vê, exato. Então, por aí a gente vê que ela tinha realmente a consciência plena de que ela não exagerava na comida. Mas se ela emagreceu quase 10 quilos dentro de 2 semanas, então, claro que tinha a ver com comida. Entendeu? Então, isso é muito importante também Sim. para a gente entender que, às vezes,
a gente tá tão perdida, né? Tá no meio do redemoinho que nem vê. Quando você tá no meio do furacão, você nem vê o que tá acontecendo à sua volta, né? Então, eu acho que Exatamente. isso é bem interessante para deixar mais claro também a visão das coisas, do que a gente faz, né? Do que a gente pensa e reconsiderar o nosso posicionamento. Porque a coisa que eu mais Sim. escuto é: não, já fiz de tudo, não consigo, a culpa não é minha, pronto, fechou, né? E aí a gente vai vendo. Nesse caso, o acaso acabou esclarecendo, né? Mas na maioria dos casos não é assim. A gente tem que realmente pegando cada exemplo e deteriorando cada lacre de cada crença para a gente ir mudando, né? E mudando esse de nível de consciência, como eu disse. Então, é mais ou menos Exatamente. essa a. Uhum. Uma parte muito Mas importante que eu achei essa diferenciação da fome emocional e da fome física, biológica. Eu acho que isso é um dos pontos, assim, que, sabe, chave para que as pessoas compreendam, porque quando a gente vê essas séries, essas coisas que as pessoas têm problema com peso, a gente vê que elas consomem muita comida que racionalmente a gente pensa é impossível alguém comer tanto. Não cabe alguém comer tanto. Mas aí eu vi o povo falando sobre essa questão da fome emocional, que nenhuma comida do mundo ia saciar aquela fome mesmo, né? Então a pessoa não para de comer e ela conseguir identificar essa fome, se é emocional ou se é do próprio organismo, eu acho que é algo fantástico, né? sim, e é um conceito que é relativamente antigo já, né? Não é nada de novo, mas ele não é conhecido. E quando eu escutei isso pela primeira vez, falei, gente, é verdade, tá tudo ali, ele tá falando, por que que eu não vi isso antes, né? Eu tinha passado por esse processo, mas sem dar nomes aos bois. Eu não tinha aquela sensação, eu sabia que era a minha sensação ruim, né? Vou deixar um pouco mais claro agora. A minha ficha caiu num belo dia que eu estava estudando. Quando eu comecei a fazer a faculdade aqui, para fazer a faculdade aqui, eu tive que fazer um curso preparatório. Acho que foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, porque eu tinha que aprender todas as matérias em alemão, uma língua que eu não dominava ainda. E eu estava me preparando para uma prova de latim. Agora, traduza você Nossa, latim em alemão, né? Duas línguas que você. Você imagina o sofrimento. E aí, sem contar todos aqueles problemas que uma moça de 20 e poucos anos tem, né? Que eu tinha naquela época, 22, estava com uma paixonite aguda, né? Com todos aqueles problemas e tal. Então, estava com tudo que você pode imaginar, com aquela carga bem pesada de fome emocional, com o emocional bem abalado mesmo, sabendo que era muito importante passar naquela prova, senão não ia ter o meu visto e tudo mais. E eu me lembro que uma colega de quarto chegou no meu quarto e bateu na porta e falou assim: Lília, eu fiz muito macarrão, você não quer jantar com a gente? Aí eu tava, sabe aquela situação quando você está se sentindo tão mal que parece que você vai cair num buraco que você mesma acabou cavando dentro de você? Que você tá com aquele, ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu não vou conseguir, estou sofrendo. Aí eu levantei da minha escrivaninha, fui lá pro refeitório. Ela tinha feito realmente muito macarrão. Eu comi, acho que umas 2 ou 3 porções, exagerei muito, como eu estava acostumada a fazer naquela época. E voltei para o meu quarto, porque eu tinha que estudar, afinal de contas, a prova era no dia seguinte. A hora que eu sentei na escrivaninha, deu aquele flash. Eu falei assim, gente, alguma coisa está acontecendo. Parece que eu tinha entupido com aquele monte de comida, aquele buraco que estava. Eu uso geralmente essa parte aqui do corpo, né, para tentar deixar claro esse buraco da alma que parece que a gente cai dentro, né? Então, nesse verdade. momento, eu falei, nossa, um negócio muito estranho. Não é verdade? Então, aí a hora que eu cheguei e sentei lá na escrivaninha e já quase que entrando naquela sensação, ai meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, o mundo é tão difícil, eu não vou conseguir colocar todas essas palavras na minha cabeça até amanhã. Falei, cadê aquela sensação ruim que eu estava sentindo, né? Parece que aquele estômago que estava já, né, quase transbordando, estava empurrando aquilo. Aí aquele dia eu falei, gente, tem a ver com a minha sensação, com os meus sentimentos, né?
E eu falei, ah, se é isso que faz com que eu exagere na comida para engordar, ah, então eu vou separar essas duas coisas, né? E aí, e sem contar também, né, que naquela época que a gente tinha muito pouco dinheiro aqui, como estudante, ficar sem comer era um negócio da China, né? Assim, não exagerar na comida, vou dizer assim. Então, ao invés de comprar muita comida, sobrava dinheiro para outras coisas, né? E aí foram se juntando as coisas e foi mais ou menos isso que... Então, com cada parte do curso, com cada coisa que eu lia do livro e em outros cursos, né? Ele é bem famoso e eu me miro realmente nele, mas ele não é o único que escreve a respeito, né? Não é o único que escreveu a respeito de fome física e fome emocional. Então, e tudo que eu ia lendo, se realmente bate exatamente aquilo tudo. E para deixar mais claro, né, para quem está entrando agora, o que é fome emocional? Fome emocional é tudo que tem a ver com a parte emocional e não com a parte física. É falta de carinho, falta de amor, falta de atenção, falta de valorização no relacionamento, no trabalho ou em qualquer outro setor da vida. É frustração, é estresse. E uma coisa que está muito em moda também, ansiedade. Ansiedade é uma sensação, é um sentimento e é uma fome emocional. Aliás, é uma cratera, não é nem um buraco, né? É uma cratera que você some lá dentro, né? Verdade. Então, e tem todo esse processo, exatamente. E o primeiro passo para você conseguir fazer alguma coisa contra e mudar todos os paradigmas e todos os lacinhos, né, dos circuitos neurais, é você entender esse conceito, né? Que o nosso corpo... E agora vem uma notícia muito ruim e que eu arrumo um monte de inimigas, principalmente inimigas, mais do que inimigos, quando eu digo. Quanto mais velho a Manda. gente fica, de menos comida a gente precisa. Quanto mais velho a gente fica, de menos comida a gente precisa. Então, o corpo, né? Então, a gente tem que realmente se acostumar a comer menos. E isso faz parte do processo de conhecimento também. Você deve ter esse problema e eu tenho muitas pessoas falando, nossa, mas quando eu tinha 16 anos eu podia... Gente, quando você tinha 16 anos, você podia, mas era uma outra história, né? Eu falo, a Verdade. gente começa a envelhecer com 25 anos de idade. A gente começa a perceber que está envelhecendo com uns 30, 35 mais ou menos. Mas, e a partir dessa época, a gente já não precisa mais daquele tanto de comida que a gente comia antigamente, né? E essa ficha tem que cair. Então, entre outras coisas, para a gente saber, ah tá, eu tenho que me regrar na quantidade e não necessariamente nessas dietas malucas, né? Que fazem, nossa, que acabam até com o corpo da gente, né? Sim. Então, É uma coisa é mais ou interessante, menos por inclusive, aí. a gente vê que essas dietas, na maioria das vezes, a pessoa recupera todo o peso, né? Porque não tem uma mudança, uma reprogramação mental, ela não tem uma mudança de consciência. Ela simplesmente fica presa num comportamento, talvez, que ela não consegue manter durante toda a vida. Então, ela consegue fazer a dieta durante um período, às vezes ela perde peso, mas passa um tempo, ela não consegue manter por alguma situação na vida, alguma circunstância, e aí ela ganha esse peso de novo, às vezes até mais. E aí vem toda a frustração, e vem tudo, né, de novo, a ansiedade, a depressão, às vezes, porque ela percebe que todo o esforço foi em vão. Foi um grande esforço em vão, né, com tantos tipos de dietas. Mas não é só isso, Lina. Imagina assim, quando você faz uma dieta, quando você começa uma dieta pela primeira vez, você sai do ponto zero, né? E aí faz a sua dieta. Aí, a hora que você não aguenta mais, né? Porque essas dietas maltratam muito a gente e nós temos um dispositivo natural que impede a gente de se autoflagelar por muito tempo, graças a Deus, pessoas sãs, né? Então, você se autoflagela, você se autopune, né? Com aquela dieta restritiva. A hora que você não consegue mais e você deixa, você cai. Só que você não cai para zero, você cai para baixo de zero. Então, a próxima dieta que você começar, você vai ter que colocar muito mais energia para conseguir começar de novo. Por isso que é muito cansativo. Por isso que custa muita energia. Entendeu? Então, assim, se você faz 3 dietas, você começa 3 vezes, você não começa 3 vezes do zero, você começa cada vez mais abaixo de zero, porque isso custa muita energia, custa muita crença, né? Você tem que
sei lá, movimentar um exército para te ajudar a começar a próxima dieta. E aí, você passa pelo processo, cai, sem contar, se isso não fosse ruim o suficiente, o efeito sanfona acaba de te dar o resto, então, para te derrubar mesmo. Porque quando você emagrece, você perde água, músculo e gordura. Quando você engorda só com gordura. Então, depois de cada dieta frustrada, você volta, num pequeno espaço de tempo, a pesar muito mais do que você pesava antes. Entendeu? Então, e é essa incrível, é uma coisa muito lógica que quase todo mundo sabe, e eu não estou inventando, você pode olhar na internet que é exatamente isso, e parece que é uma coisa nova para as pessoas, né? Então, assim, nós estamos tão bitolados, né, para olhar de um lado, para seguir um caminho, o caminho do autoflagelo. Não, você tem que malhar todos os dias. Gente, isso é vida. Me fala, isso é vida? Ficar o dia inteiro exagerando na comida e depois suar todos os dias na academia? O que você faz? Isso é vida, né? Você trabalha 10 horas e passa 3, 4 horas na academia para tentar suar aquilo que você exagerou. Não faz sentido. Concorda comigo? Sem dúvida. Obviamente que o exercício físico é saudável, um hábito saudável, mas não com essa mentalidade de só fazer para perder o peso, para queimar a caloria do que você comeu, né? Não dentro dessa mentalidade. Mas é justamente isso que eu falo. O exercício físico é ótimo, mas para outras coisas, para você ficar fit, para você ficar com o seu corpo em dia, não para emagrecer. Porque mesmo que funcione, mesmo que você consiga se autoflagelar e todos os dias para academia, tá? Você sabe da causa, cessa o efeito. Se você exagera na quantidade, eu não sou fã de contar calorias, mas só para a gente ter um denominador comum, eu vou falar de calorias, tá? Para ficar mais fácil de fazer a conta. Se você exagera e come o dobro de calorias do que você deveria comer, uma pessoa da sua idade, e vai para a academia, vamos supor que você conseguisse, né, num dia, suar o suficiente para perder todas aquelas calorias, que é quase impossível. Enquanto você conseguir fazer isso, você vai manter até seu peso. É o que muitos jogadores fazem, muitas pessoas que praticam esporte profissional, eles fazem isso. Eles podem comer o tanto que quiserem, porque eles têm realmente um treino muito puxado. Mas a partir do momento que eles param de treinar puxado e continuam comendo o mesmo tanto que eles estavam acostumados a comer, eles engordam. Não vou citar nomes aqui agora, né? Mas não preciso nem citar nomes que a gente vê. Nossa, enquanto jogava futebol era magrinho, agora, né? Então, e é isso que acontece. Então, são duas coisas completamente diferentes. Praticar esporte, sim, tomar conta do corpo, sim, mas não tem nada a ver com emagrecimento. O emagrecimento tem que acontecer independente disso. E a gente tem que entender isso, né? Enquanto você fica perdendo tempo, energia e atenção, e ai, meu Deus, não fui na academia, ai, paguei a academia, ai, não fiz isso, não sei o que lá, você tira o foco da coisa que realmente é necessária, né? Por que você exagera? Por que chegou nesse tanto? Que afinal de contas nós temos dispositivos naturais que falam pra gente que é o suficiente. Aquela sensação de tô satisfeita, tá ótimo, não precisa mais, né? Sim. Uma outra coisa da PNL também que é bacana é a gente pensar que se essa fome emocional ela está ligada com o estado emocional que a gente se encontra, a programação neurolinguística ela ensina a gente que é possível mudar esse estado. Então isso também poderia ser usado, né, no caso da pessoa estar comendo e tal, tá nesse excesso por causa de uma ansiedade, por exemplo, e ela ter esse conhecimento de conseguir mudar esse estado. Então isso ajudaria, no caso, né, a sair daquele estado e depois disso, consequentemente, ela resolver, teoricamente, assim, aquela fome emocional. Seria isso? Sim, mas aí eu gosto de diferenciar, Lilian. É assim, sim, a gente pode, tá? Existem várias técnicas da gente mudar o nosso campo vibracional, né, por assim dizer, e melhorar essa sensação ruim, mas existem muitas que a gente não tem como mudar. Se você perde um ente querido, você está em luto. E não tem como, não tem exercício para mudar isso.
E nem é uma coisa saudável, porque você tem que passar por esse processo de luto, né? Sim. Então, assim, existem várias coisas, existem várias situações ruins na sua vida ou sensações ruins que não tem mesmo como mudar. Mas, independente disso, você tem que aprender a desacoplar uma da outra. A razão de você estar se sentindo mal não é assim. E isso é uma cilada muito comum. A maioria das pessoas, apesar de eu explicar tudo no curso, né, de cabo a rabo, me repetir 500 vezes, fala assim, mas como, Lilian? Eu só vou emagrecer quando eu tiver resolvido todos os problemas emocionais. Eu falei, não, não é isso. Do jeito que a gente está falando aqui agora, né, eu com os meus 58 quilos, e das pessoas que estão escutando e assistindo, se a gente fosse comparar os nossos problemas, talvez eu ganhasse de vocês. Talvez eu tivesse, né? Tô falando agora de mim porque eu não tô vendo vocês. Não sei quem pesa o quê, tá bom? Então, assim, mas uma pessoa que agora tá pesando, sei lá, 97, 100 quilos, se a gente for comparar os nossos problemas, talvez eu tenha atualmente na minha vida muito mais problemas. Talvez eu tenha muito mais desses problemas emocionais, mas não é a ausência do problema emocional que vai fazer você emagrecer, e sim o fato de você aprender a separar uma coisa da outra. Porque pessoas que estão no peso normal e pessoas que não abusam da comida, elas também têm problemas, tá? E às vezes muito maiores do que das pessoas que são obesas. Claro que fica muito difícil mensurar isso, né? Mas a prova de que existe um caminho é esse. Às vezes a gente vê uma pessoa, nossa, perdeu o filho, tem tantos problemas, e ela continua ali, né? Firme e não começa a abusar da comida, apesar de estar sofrendo, apesar de estar sentindo. Aí a gente vê, não existe, e esse é o caminho. Não é resolver todos os problemas, senão, Lilian, a gente não vai resolver nunca, né? Mesmo que a PNL Verdade. ajude em muitas situações, tá? Ajuda sim, mas aí a gente tem que diferenciar. Mas eu já estou pegando isso de antemão, porque a tendência da pessoa é achar, ah, tá, então, se eu cair na besteira, né, para usar agora o português, claro, se eu cair na besteira de falar isso, a pessoa fala, então, ótimo, eu vou na Líria, que ela vai resolver todos os meus problemas. O meu problema com meu marido, o meu problema com os meus filhos, a minha insatisfação no trabalho, o meu estresse, a minha ansiedade e tudo mais. E aí, a hora que a PNL, junto com a Lilian, forem resolver todos os meus problemas, aí eu vou emagrecer. Entendeu? Isso Sim. é uma cilada muito grande para a gente e para o cliente também, porque ele começa a acreditar numa coisa que não existe. Ficou mais claro? Sim, sim, sem dúvida. Da mesma forma Tá. que eu falo com as clientes também, né, que eu atendo, e que é uma terapia rápida, né, a PNL, com ferramentas da hipnose clínica, tem um resultado muito, muito bom, rápido, e aí a pessoa pergunta, nossa, mas ela já recebeu alta, ela resolveu todos os problemas? Eu digo, não, não resolveu todos os problemas, mas ela aprendeu ferramentas para lidar com os problemas. Ela teve uma mudança de olhar, uma nova perspectiva de lidar com os conflitos. E seria mais ou menos isso, né? Então, a pessoa conseguir lidar com isso, passando por conflitos que sempre vão existir, né? Como você está dizendo, não tem como a gente resolver todos os problemas e não ter mais problemas, mas se ela conseguir separar isso e não cair de novo nessa armadilha, né? De juntar essas duas coisas novamente, ela vai conseguir, então, manter o peso, ficar bem, porque ela não vai estar associada a um problema, uma angústia, uma ansiedade associada com essa questão de preencher esse vazio com comida. Exatamente. O ponto é desassociar uma coisa da outra e não resolver. Algumas coisas a gente pode resolver, sim. Aliás, acontece automaticamente. No processo, a gente pode, né? Dependendo do que é. Mas o intuito do trabalho para o emagrecimento é você aprender a separar uma coisa da outra. Porque é o único jeito, né? Senão, dependendo da situação, a gente fica até o resto da vida tentando resolver os problemas. E existem problemas que não são solúveis, que não tem como, né? Ô, Lilian, eu acho que Sim, travou. Você tá me ouvindo? Tá. Uhum. estou. Pode falar. Uhum. Não, era isso mesmo que eu queria falar, e eu não sei se as pessoas aí estão fazendo perguntas, eu falo que eu não enxergo essa letrinha miúda que vai passando aí, não. Então, não sei se as pessoas estão com alguma dúvida e querem fazer alguma pergunta. Deixa eu ver se. Tem uma que escreveu pra caramba, deixa eu ver. Estilo de vida, né? Ela tá falando que é um conceito amplo. Separa emoção.
peraí. Separar o emocional do problema, Rosângela, né? Não, Rosângela, não é separar o problema, é separar o emocional do físico. Porque o problema está ligado com o emocional, né? Então, é isso que a gente tem que começar a entender, que existem dois tipos de fome e a gente confunde esses dois tipos de fome porque eles são muito parecidos, né? E quando a gente começa a trocar um pelo outro, a gente começa a tentar usar o antídoto errado para um determinado veneno, né? Então, assim, a fome emocional, aquela vontade, aquele buraco, né, que eu falei agora há pouco, aquela cratera aqui dentro, que parece que é um buraco tão grande que me deixa vazia. E como esse buraco, essa cratera, essa sensação ruim parecida com a sensação de estar com o estômago vazio, dá um revertério aqui e a gente confunde uma coisa com a outra. Algumas pessoas, outras não, né? Então, e cada vez mais pessoas confundem, porque, como eu disse, né, a indústria da perda do peso vai colocando mais informação para a gente. Olha, tem que fazer isso. E outra, não só a indústria da perda do peso, como a gente mesmo, né? Olha, eu como que eu sou ansiosa. Gente, isso não é desculpa, né? A ansiedade ao mal, ela tem que ser tratada. Não é um aval para você exagerar e autoflagelar seu corpo, né? Então, é isso. Rosângela, Tá falhando agora, Lília.